Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui, é um tema muito importante, tá? Dentro desse estudo, agora eu quero tratar com você sobre o interesse do Ministério Público. É muito importante para quem deseja passar um concurso público de carreiras tribunais ou também para quem queira advogar na prática, conhecer quais são as funções de um juiz, os seus assessores, as funções do Ministério Público, da Defensoria Pública. A confusão nesse sentido atrapalha a advocacia, uma advocacia de qualidade. É uma realidade, né? Atrapalha muito uma advocacia de qualidade. Vamos juntos aqui, ó. Então, dentro desse cenário, tá? O que interessa para nós? Nas ações de direito de família, o Ministério Público sempre vai se manifestar. Então, no divórcio, na separação, na declaração de união estável, na dissolução de união estável, nas ações que envolvem o pátrio poder, a família, o Ministério Público sempre vai participar, ok? Sempre que eu for advogar num caso de direito de família, saiba que você tem que pedir a manifestação sob pena de nulidade do MP, do Ministério Público. Então, ação de alimentos, ação de execução de alimentos, para cobrar alimentos sob pena de prisão ou penhora, ação de exoneração de alimentos, quando eu quero pedir que exista uma sentença para que não pague mais pensão alimentícia para o meu cliente, ele ou ela, tem que ter uma manifestação do MP. Ação de revisão de alimentos para aumentar ou diminuir, divórcio, separação, união estável, adoção, né, que desconstitua o pátrio poder, envolveu o menor, envolveu o incapaz, tem que ter a manifestação do MP. Ação de interdição, envolve incapaz, tem que ter a manifestação do MP. Índio, tem que ter a manifestação também. Ou seja, eu preciso tomar cuidado, hein, sob pena de nulidade. Para nós nos interessa muito as ações coletivas, direito do consumidor também, muitas vezes a importância de pedir, existem algumas teses, não existe um reconhecimento pacificado, mas existem algumas teses de nulidade, tomar cuidado também. Outro ponto também importante, o uso capião. Por mais que tenha, assim, já alguns regramentos nesse sentido, a falta de manifestação do MP muitas vezes gera dificuldade de você conseguir registrar a sentença de uso capião, que é a forma originária, no cartório de imóveis. Então, cuidado, tá? É muito importante na atividade prática a atuação do MP. O MP, lá no criminal, tem uma função diferente, a acusação, ele acusa, né? Lá na esfera criminal. Para nós aqui no direito civil, no processo civil, na advocacia civil, nos concursos cíveis de carreiras jurídicas cíveis, é importante lembrar que o MP ele tem uma atuação na defesa da ordem jurídica. Esse é o grande objetivo do MP. Então, de fato, o MP ele atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático também e dos interesses e direitos sociais individuais e indisponíveis. Essa é a principal função do MP. E será intimado também para que, no prazo de 30 dias, possa intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal também e nos processos que envolvem interesses públicos ou interesse social. E eu já falei aqui, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, também é a atuação do MP, e a participação da Fazenda Pública também não configura por si só hipótese de intervenção do MP, tá? Fazenda Pública não tem nada a ver. Fazenda Pública são advogados da União, do Estado, do município, Fazenda Pública. Então, é outra situação. Não adianta achar, mas eu pedi para se manifestar e pedir intimação da Fazenda, resolveu o problema. MP. Ok? O Código de Processo Civil Brasileiro, ele alterou substancialmente a antiga regra do artigo 188 do Código de Processo Civil de 73, em relação a prazo em dobro. Acho que é o principal ponto aqui da nossa aula. É o principal tema, né? O prazo era em dobro e também para recorrer era em dobro e em quádruplo para contestar. Então nós tínhamos uma regra que o prazo para o MP era em dobro para recorrer e para contestar ele era em quádruplo para contestar. O CPC atual vem e traz uma inovação em relação a isso com base no princípio da celeridade, economia processual, cooperação, prevendo que o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos e que terá início a partir de sua intimação pessoal, salvo quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio conforme o 188 de 2015. Então tivemos uma alteração nesse sentido. Prazo em dobro continua, mas não mais quádruplo, é um exagero, né, na minha opinião. Por fim, estabelece o 181 do Código de Processo Civil que o membro do Ministério Público será cível e também regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. É um ponto importante também. Quando nós falamos do MP, o MP, então, no processo penal, ele tem uma função, né? No processo penal, ele é acusação.
Aqui, para nós, o cível, ele cria a proteção. A ideia é proteger, de fato, o menor, o incapaz. Então, essa é a grande função do Ministério Público, né? No direito civil. Existe uma função diferente aqui. É importante lembrar que o Ministério Público, ele é uma instituição, é considerado uma instituição. Então, esse é o conceito do Ministério Público, uma instituição. Nós temos, cada estado tem o seu Ministério Público. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público da Bahia. O Ministério Público tem as suas instâncias também, no estado, de cada estado, que tem como objetivo defender também os direitos dos cidadãos e os interesses da sociedade, bem como promover também a ação penal pública. Nós temos uma chefia, né, e a chefia do MP é o Procurador-Geral de Justiça. Então nós temos essa chefia em relação à representatividade do MP. Quando nós falamos do MP, nós temos então os membros, são notórios, são considerados notórios. Quando nós falamos da atuação do MP, atualmente nós temos mais de 1.900 membros do MP, isso só no estado, quando nós falamos do estado de São Paulo, 1.900 membros do MP, e o MP de São Paulo é a maior unidade, né, do Ministério Público do país. Ela é ampliada, né, a atuação é realizada por meio de seus órgãos de execução. Então, e esses órgãos de execução são conhecidos, né, o JAECO, que é contra a organização crime de organizado, tem o GDEC, crime contra delitos econômicos, tem o GEGAP, que é contra crimes ambientais, tem também o GESP, que é saúde pública, tem o GEDUC, que é educação, fica ali em cima da educação, o GAEMA, meio ambiente. Então nós temos aí essas divisões interessantes e importantes também. Quando nós falamos de MP, então, é importante você saber a atuação do MP dentro desse cenário. Isso é muito importante para que você consiga, de fato, organizar suas ideias, tá? O Ministério Público, ele tem as suas divisões, ele tem também as suas competências e essas competências devem ser conhecidas para que você possa, de fato, compreender como que funciona, tá bom? Dentro desse cenário, o que eu quero trazer para você também é importante também. Quando nós falamos do MP, o fiscal da lei, isso no direito de família, é muito comum, nós temos que pedir manifestação. Nas ações imobiliárias, é muito interessante lembrar, sim, da atuação do MP na ação de uso capião, também dando as suas manifestações. Existem discussões se é obrigatório ou não, hoje existe, mas o MP também pode promover também uma atuação na esfera extrajudicial, tá? Não só na judicial. O Ministério Público possui uma série de instrumentos importantes para a proteção da sociedade fora dos tribunais. Audiência pública, reuniões, procedimentos preparatórios, inquérito civil, procedimento criminal, mas investigativo, chamado de PIC, né? Recomendações também, termo de ajustamento de conduta, o tão conhecido TAC. Então nós temos funções importantes também no cenário extrajudicial na atuação do MP, tá bom? Vamos lá, dentro desse cenário eu quero trazer para você a atuação da Defensoria Pública. Não vamos confundir justiça gratuita com Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela de fato é constituída em cada estado, deveria, né, em todos os estados, e quem passa no concurso público é advogado do estado, e advoga para a sociedade que não tem condições, sociedade carente. Você que quer aprender muito a advogar, o que você pode fazer? Fazer inscrição, quando sai a inscrição, o edital, para você atuar como advogado. Isso é pela OAB, um convênio com a OAB que a Defensoria Pública tem em vários estados, e você recebe casos da Defensoria Pública para resolver como advogado. Só que você não vai receber do cliente, você vai receber ao final do processo, né? Então é um convênio com a Defensoria Pública, isso é muito interessante. A Defensoria Pública, então, são advogados do Estado que são utilizados para defender aqueles que de fato não têm condições de pagar um advogado, uma advogada particular. A Defensoria Pública, gente, ela exercerá a orientação jurídica, a promoção, sim, dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, tá? Primeiro, segundo e terceiro grau, de forma integral e gratuita. A Defensoria Pública, gente, também ela goza de prazo em dobro para todos os atos e as suas manifestações processuais, regra que se aplica também aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, também é um ponto importante, hein? Conhecidas também na forma de lei, as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. O artigo 186 explica muito bem isso.
A regra do prazo em dobro se aplica à Defensoria Pública, ao Ministério Público e aos advogados públicos também, tá? Então é importante saber. O artigo 187 do Código de Processo Civil, por sua vez, ele estabelece sim que o membro da Defensoria Pública Civil é regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções, assim como acontece com outros membros, né, do Poder Judiciário. A Defensoria Pública é um órgão que não faz parte do Poder Judiciário, está fora, né, gente? Faz parte do contexto, tá? Mas é uma instituição autônoma. A regra da responsabilidade civil regressiva se aplica aos juízes também, nós falamos aqui, membros do Ministério Público e defensores públicos e advogados públicos, tá? Então, ponto importante também. Legal, agora você já sabe a diferença, né, do Ministério Público e o MP, a Defensoria Pública. Tem muito advogado que confunde para concurso público, isso não pode acontecer, senão você não entende a questão e na vida prática também você tem que entender a função de cada um, tá bom? Legal, eu aguardo você, até a próxima. Muito obrigado.